Então vamos lá, pessoal. A nossa análise de hoje, a gente vai tratar do tema liquidez em fundos imobiliários, né? Vamos aprofundar um pouquinho mais, né? Porque falar de liquidez aqui está muito claro para todo mundo aqui o que é liquidez, né? Mas a ideia aqui é somar algumas informações a mais de correlações entre liquidez e patrimonial do fundo, basicamente, como que essa liquidez versus patrimonial se comporta em cada classe de fundos, e a gente descer um pouco mais a fundo nessa questão de liquidez, que pode ser um ponto benéfico ou pode ser uma armadilha em alguns casos. Então, primeiro assunto aqui, a gente vai primeiro olhar quais são os 50 maiores fundos da nossa bolsa, né? Então, esse aqui é o extrato da B3, em quesito patrimônio, beleza? Então, a gente tem os fundos grandões aqui, ó, da ordem de 5 bi, né? O KNCR, enfim, o HGLG, fundos de grande porte, grande patrimônio. Aí vemos para os fundos aqui do meio, de 2 bi, né? HGRU, HGBS, VISC e assim por diante. E aqui na classe mais da direita, a gente tem os fundos assim, da ordem de 1 bi também, fundos de grande patrimônio, né? Aqui estamos pegando os 50 maiores. Então, KNSC, enfim, URCA, MOL, CVBI e assim por diante. Vamos lá? Então, vamos passar a próxima tabela. Vocês vão perceber que algo mudou. A próxima tabela é liquidez, não é verdade? Então, a primeira coisa que a gente observa é que ela não é idêntica à primeira, né? Não necessariamente os fundos de maior patrimônio estão sendo os de maior liquidez em todos os casos. Alternou bastante as posições aqui. Por exemplo, pega o MXRF aqui, que estava em torno da 10ª posição de patrimônio, né? Aí, jogo da memória aqui, olha, ele subiu para a 3ª posição de liquidez, né? Então, a gente tem bastante alterações aqui com relação a posições. O que eu quero dizer com isso? A questão de liquidez, ela tem uma dependência de nível de patrimônio, só que não é uma correlação linear, é o que a gente vai estudar um pouco mais adiante. Novamente, então a gente tem aqui os fundos que negociam da ordem de 10 milhões por dia, a gente tem fundos da ordem de 4 milhões por dia, por exemplo, aqui PVBI, o VISC, não é verdade? E a gente tem fundos negociando da ordem de 2 milhões por dia, exemplo, VRTA, BRCR e assim por diante. Então, a gente viu patrimônio, a gente viu liquidez, e aí você já encontrou os seus fundos aí da sua carteira aqui no meio. Então, olha só, agora vamos descer um pouco mais a fundo nesse tema. Isso aqui é muito teórico, a gente tem que tirar algo prático para a gente, para o nosso dia a dia, não é verdade? Então, vamos lá, correlações. Pegar os 50 maiores fundos da Bolsa e ir correlacionando com o patrimônio. Novamente, a gente nem esperava uma correlação linear, mas a gente tem aqui realmente uma certa correlação, né? Você percebe que os fundos de maior patrimônio, na maioria das vezes, têm uma maior liquidez, não é verdade? Então, um exemplo aqui, a gente pega essa nuvem de pontos da ordem de 1 bi, que está circulada aqui, e a gente percebe que eles negociam da ordem de 1 milhão por dia, ou seja, 0,1% do patrimônio do fundo girou aquele dia. A liquidez dele seria equivalente a 0,1% por dia, ok? Gravem esse número. Então, a gente vem descer aqui para os 100 maiores fundos da Bolsa. O que muda? Aqui a gente começa a analisar os fundos menores, né, de menor patrimônio. A gente desce aqui para casa dos 200 até 400 milhões, essa nuvem de pontos aqui inferior, né? São muitos fundos que estão nessa região. Então, a gente percebe, assim, uma coisa bastante interessante. Por exemplo, pegando alguns exemplos de fundo de 400 milhões, que não são necessariamente um fundo extremamente pequeno, né? É um fundo quase de meio milhão, meio bi, listado na B3, né? E a gente percebe situações, assim, bastante atípicas, né? Por exemplo, você percebe que nessa faixa de fundos de 14 milhões de patrimônio, tem fundo que gira 50 mil por dia apenas, e é um absurdo, né? Você imagina 50 mil por dia, você tem lá um pregão de 7, 8 horas, a gente está falando que o fundo, você gira 7 mil, você tem 7 mil em ordens por hora, né? Então você coloca a sua ordem lá e você, né, tem que rezar, né, para acontecer alguma coisa. Ou você baixa bastante o preço, né? Enfim, aí você fica sujeito a armadilhas de liquidez. Você fica preso na liquidez. Se você precisa se desfazer daquilo, às vezes é muito difícil até sair, não é verdade? Então, aí a gente caiu numa armadilha de liquidez, concordam? Indo mais adiante,
pode chegar até 400 mil, né, de liquidez, fundos de 400 milhões, mas tem essas armadilhas, tem fundos 50, tem fundos 70 e assim por diante. Então, o que a gente está dizendo? Você lembra aquela negociação do slide anterior, que os fundos maiores de até 1 bi estavam girando 0,1% do patrimônio por dia? Pois é, aqui caiu para 0,01%. Não é verdade? Então caiu 10 vezes a liquidez nesses casos mais extremos, né? Como esse fundo de 50 mil que eu mostrei para você. Mas e aí, quais são esses fundos? O que está acontecendo? Como é que a gente enxerga isso de forma mais clara? E como é que eu faço para minha carteira no dia a dia? Então, olha só, eu fiz aqui uma métrica, né, que é algo bem interessante. Então, se a gente dividir o patrimônio do fundo, se você pega o patrimônio e você divide ele pela liquidez mensal do fundo, o que vai acontecer? Você basicamente está dizendo, quantos meses, se eu ficar praticando essa liquidez aqui, eu consigo zerar o patrimônio do fundo. Então, a visibilidade aqui, o conceito teórico, seria em quantos meses eu consigo girar o patrimônio do fundo todo via negociação. Né? Em quantos meses o fundo se renovaria, todos os compradores e vendedores se renovariam, se fossem outros, né? Ou se são trades, às vezes são os mesmos. Né? Enfim, a gente está falando aqui de velocidade de giro, taxa de giro do fundo, baseado em liquidez. Qual fundo é mais líquido, qual é extremamente líquido, qual é eficiente no quesito liquidez patrimônio. Né? Então, esse que é a grande jogada aqui dessa análise. Então, olha só que bacana, o que eu fiz? Eu converti esse cálculo aí e coloquei essa tabela para vocês. Então, a gente percebe claramente aqui que tem alguns fundos que a gente poderia chamar de super líquidos. Por exemplo, a gente tem ao lado da direita para baixo aqui, TRXF, tem BTLG, tem o MXRF, MCCI e assim por diante. Tem fundos aqui de 7 meses, 8 meses, o fundo ele girou o patrimônio inteiro dele, ele tem capacidade de girar o patrimônio, tem liquidez para girar o patrimônio dele inteiro em 7 meses, né? Percebam que ao lado esquerdo isso já não acontece. Por exemplo, a gente tem o BRCR, tem o HGLG aqui, tem fundos que essa taxa de giro deles demoraria 4 anos para eles fazerem esse processo aí de giro, né, de todas o patrimonial dele, basicamente falando aqui. Então, essa tabela dá uma visibilidade bastante interessante da relação de proporcionalidade entre patrimônio e liquidez e de quais fundos são super líquidos, que são os que estão à direita na sua tabela, ok? Isso não é nenhuma recomendação, né? Mas basicamente é uma constatação, ok? A gente percebe que são fundos que, independente do patrimônio, eles têm uma capacidade de giro extremamente alta. Isso é uma conclusão. Indo em frente, vamos analisar os fundos de papel. Então, o que a gente tem nos fundos de papel aqui? Novamente, os fundos da ordem de 5 bi, a gente pega o KNCR, aqui os fundos, né, mais famosos, a gente vem para a faixa de 2 bi, a gente tem o Mauá aqui, tem o Urca, enfim, outros fundos aqui dessa ordem de grandeza. E aí, patrimônio em papel da ordem de 500 milhões de reais, a gente tem vários aqui, né? Tem o fundo da Suno, o SNCI, o PORD, a gente tem o BARI, a gente tem o Mauá High Yield, enfim, fundos da ordem de 500 milhões de patrimônio, beleza? Isso aí significa liquidez? É o que a gente vai ver agora mais adiante. Então, olha só que interessante. Já em quesito liquidez, novamente, mudaram os rankings, mudaram as posições, tem liquidez de 10 milhões, tem liquidez da ordem de 5 milhões diária, tem liquidez da ordem de 1 milhão diária, beleza? Então, agora vamos fazer aquela mesma correlação que a gente fez aqui no fundo, que é essa conta aqui, para os fundos de papel. Vamos dividir o patrimônio do fundo pela liquidez mensal e vamos descobrir quantos meses o patrimônio giraria inteiro, né? Ou seja, qual que é a taxa, a eficiência, a liquidez específica de cada fundo de papel, né? Então, para os fundos de papel, a gente primeiro no gráfico, depois vamos para a nossa tabelinha de liquidez. O que a gente enxerga no gráfico? Uma situação bastante parecida com os 50 primeiros fundos da Bolsa, né? Uma taxa de giro de 0,1% do patrimônio por dia, né? Então, exemplo, o fundo de 0,4 bi, 400 milhões, que girou 800 milhões em um dia. Então, a gente tem uma taxa de 0,1% girando ao dia. A correlação aqui nos fundos de papel deu até melhor, né, do que a correlação nos fundos gerais da Bolsa. Então, aqui bem interessante. Agora, para a gente fechar o vídeo aqui na parte final, essa parte que é bastante interessante. Olha só
os casos atípicos que a gente tem aqui. Veja o caso do Mauá High Yield aqui, à esquerda, que está dando 46 anos, né? O que quer dizer isso aqui? Esse fundo era um fundo aberto, ele se tornou um fundo para investidor qualificado, né? Mas a gente está falando de um fundo que tem uma liquidez média de 20 a 25 mil por dia, negocia muito pouco. Apesar de ser um fundo grande, um fundo da ordem de 400 milhões de patrimonial. Então, às vezes, você compra um fundo pelo patrimonial, você não olha a liquidez e você caiu uma verdadeira armadilha. Né? Você está aí com um fundo que vai demorar 46 anos para girar. Em termos práticos, perceba como que é o gráfico da negociação diária dele. Você percebe um descasamento grande entre força vendedora e compradora, né? Então, às vezes, se você está com uma urgência para vender a sua cota lá, você tem que tirar até R$1, até R$1,50 de prejuízo para você conseguir negociar, porque as negociações são muito rarefeitas, né? É muito difícil negociar no fundo assim, com tão baixa liquidez, né? Então, para girar o patrimônio inteiro desse Mauá, que está ao nosso lado esquerdo, demoraria 46 anos, né? Você veja que constatação interessante. Já tem outros fundos aqui, da ordem de 2 anos, né? A gente pega o GCRI, né? Você vê que são fundos aí que estão uma posição intermediária. E aqui à nossa direita, a gente tem a tabela do que a gente poderia chamar de fundos super líquidos. São os fundos que têm uma relação patrimonial liquidez bem interessante, que eles conseguem girar o fundo inteiro em poucos meses, né? Ao exemplo, o SNCI girando aí em 6 meses, a OMXFR que gira o forno todo em 7 meses, né? O KNSC, 11 meses, enfim. Aqui a gente tem realmente fundos aí que abaixo de 12 meses você conseguiu negociar um volume equivalente a todo o patrimonial do fundo. Então era isso, pessoal. O vídeo de hoje era para tratar desse tema extremamente importante: liquidez, janela de entrada, janela de saída, conhecer as armadilhas de você entrar no fundo, às vezes de baixa liquidez, se você olhar só o patrimonial, né? E a gente entender que tem correlações, né, entre tamanho do fundo e liquidez. Entretanto, essa correlação não é perfeita, tem anomalias, né? A gente tem que saber verificar essas anomalias. Tem fundos de patrimonial alto que negociam extremamente pouco, né? Para investidor aberto também isso acontece. E o caso contrário a gente tem também, tem fundos médios e fundos até de patrimonial menor que giram bastante. Então, não é nenhuma recomendação, mas a gente tem que estar buscando sempre esse requisito liquidez. Ok? Então, muito obrigado por ter ficado aí até o final do vídeo. A ideia é que nos próximos aí a gente vai fazer uma continuação dessa série liquidez, explorando também ranking dos fundos de outras modalidades, vamos para os logísticos, vamos para escritório, a gente vai explorar essa parte do ranking deles, patrimonial versus liquidez, ver como é que estão, quem são super líquidos nesses fundos aí. Não é nenhuma recomendação de investimento, mas é um conhecimento que pode agregar valor na sua gestão de carteira. Um abraço para todos vocês.